pode ser que na sua caminhada dentro do matrimônio você busque se apoiar na falta de conflito como uma evidência de estar em um relacionamento saudável. Cuidado! Bom dia, soldados da madrugada! Eu me lembro de uma piadinha sem graça, uma história boba que contavam a respeito de um casal que tinha mais de 50 anos de casado, e quando alguém perguntava para eles assim se eles se davam muito bem, a mulher contava uma história. A mulher dizia que nunca havia brigado com seu marido. Mas não é possível. Um casal com mais de 50 anos de casado que nunca brigou. E então a mulher contava uma história de quando eles se casaram. A mulher dizia que eles casaram na roça e montaram no burrinho, na carroça e foram para a lua de mel. E de repente o burrinho empacou. E aí quando o burro empacou, esse moço, naquela época jovem, contou 1, e o burrinho estava lá empacado. 2, o burrinho continuava empacado. E no 3 ele sacou do revólver e deu um tiro no burrinho. O burrinho morreu. É claro que isso é uma piada, isso é uma história inventada, mas ilustra muitos casamentos que existem por aí, em que ninguém pode discordar do outro, ninguém pode contrariar o outro, ninguém pode ter uma divergência no relacionamento. Esse casal que nunca brigou, ele dificilmente vai existir. Até porque as divergências dentro do casamento, as divergências de ideia, as divergências de pensamento, as divergências, às vezes, de coisas do nosso cotidiano, elas são comuns dentro do casamento. Ou vocês acham que eu nunca brigo com Fernanda? Ou vocês acham que ela nunca tem vontade de separar? Ou que ela nunca teve vontade de separar? Hoje a gente está mais amadurecido. Ou vocês acham que eu nunca tive vontade de esganar minha esposa? Porque às vezes é isso que acontece. Ou vocês acham que ela nunca tem vontade de me dar uma pancada na cabeça? É assim que a gente se sente. Afinal de contas, nós somos seres humanos. O conflito, meus amigos, ele é importante para o casal, porque a Bíblia diz como o ferro afia o ferro. Ferro afiando o ferro significa atrito. Ferro afiando o ferro significa divergência. Ferro afiando o ferro significa repreensão. Eu dou autoridade para minha esposa me repreender. Na verdade, eu dei essa autoridade quando nós nos casamos. Ela tem essa autoridade e eu também tenho essa autoridade. Ou vocês acham que eu não chamo a atenção dela quando eu percebo que ela está errada? É claro que a gente precisa fazer isso em amor. Discordar é um sinal de individualidade, de respeito. Inclusive, vocês precisam discordar diante dos filhos. Mas vocês também precisam entrar em acordo diante dos filhos. Eu não estou dizendo aqui que o casamento é uma porta aberta para vocês se desrespeitarem e para vocês desafiarem um ao outro na frente de pessoas. Não é assim que funciona. Mas, diante dos filhos, vocês podem sim discordar de opinião, divergir na opinião e chegar em um acordo juntos. Afinal de contas, os filhos precisam entender e aprender com vocês como é que se resolvem os problemas da vida. E não é contando até 3 e dando um tiro no jumentinho. Não é assim que funciona. Agora, quais são as evidências para nós fecharmos essa sequência de áudios, para nós fecharmos esse curso? E eu espero muito em Deus que ajude você no seu casamento, que ajude você a melhorar seu relacionamento, que ajude você a se tornar uma pessoa melhor dentro de casa. Quais são as evidências de que eu estou, então, caminhando na direção de um lar saudável? Eu vou trazer para você aqui 3 evidências, mas antes de trazer as evidências, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa régua, a Bíblia é a nossa estrutura, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é aquilo que não muda, a Bíblia é aquilo que é assertivo,
há mais de 1000 anos, há milhares de anos, na verdade. E a Bíblia não vai errar nem comigo e não vai errar com você. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Final e a mais importante parte de todos esses versos. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus queridos amigos, 3 evidências de que você está caminhando na direção correta. A primeira, as pessoas crescem e se desenvolvem em todas as áreas da vida. Perceba que Eclesiastes não está dizendo assim, melhor é serem 2 porque eles pensam igual. Melhor é serem 2 porque eles nunca vão divergir. Melhor é serem 2 porque eles nunca vão entrar em conflito. A Eclesiastes não está dizendo isso. Melhor é serem 2 porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor serem 2 porque se um cair, o outro levanta. Isso é crescimento. Dentro do casamento você vai cair. Vocês vão cair. Eu vou cair. Eu já errei e vou continuar errando. E errar não errar não está ainda na nossa capacidade de fazer, por melhor que seja o seu casamento. Você erra consigo mesmo, imagina com o outro. Você vai errar sim, eu tenho certeza. Mas, diante desses erros, você vai tirar aprendizados. Quando você cair, o outro vai te ajudar a levantar. É assim que é um casamento que cresce. Você cresce intelectualmente, você cresce fisicamente, você cresce emocionalmente, você cresce financeiramente, você cresce espiritualmente. Se você está se desenvolvendo em todas as áreas da vida, é uma evidência de que o seu relacionamento é saudável, é um relacionamento funcional, é uma família saudável. Segunda evidência, as pessoas se perdoam. É como eu disse, você vai errar dentro do seu relacionamento. Não errar não é uma opção ainda, porque nós somos falhos e pecadores. Mas qual que é o caminho dentro do casamento para você ter uma evidência de que esse casamento está indo na direção correta? As pessoas reconhecem rápido quando erram e elas pedem perdão mais rápido ainda. A Bíblia diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Não permita que quando acontecer algo de errado dentro do seu matrimônio, você vá dormir com a bunda virada para o seu cônjuge. Ou vá dormir em outro quarto. Esse é um erro fatal dentro do relacionamento. A Bíblia diz, resolva o seu problema no mesmo dia que ele acontecer. E se vocês estão caminhando nessa direção, ainda que com dificuldade, ainda que com evidências da arrogância, porque a gente é arrogante, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer baixar a guarda, a gente não quer reconhecer. A gente não quer admitir quando nós erramos, é duro admitirmos, a gente não quer ser repreendido. O ser humano tem dificuldade em ser repreendido. Mas esse é o caminho para nós crescermos. E terceira e maior evidência de todas, Jesus é o centro do seu relacionamento. O seu marido não pode ser o centro do seu relacionamento. Você não pode ser o centro do seu relacionamento. A sua esposa não pode ser o centro do seu relacionamento. Jesus precisa ser o centro do seu relacionamento. Só assim vocês terão a plena convicção de estarem caminhando na direção correta. Só assim vocês entenderão que estão plantando algo não só para essa humanidade, mas para a eternidade. Quando você convive com alguém que não tem o temor a Deus, as coisas ficam mais difíceis. Mas ainda assim, se você está em um relacionamento que o seu cônjuge não tem ainda o temor a Deus, ainda assim você pode ser a mão de Deus dentro desse relacionamento. Você tem a oportunidade de testemunhar. E você tem a oportunidade
de direcionar o seu relacionamento para os caminhos eternos. Vamos recapitular o que nós vimos durante esse curso, durante 7 dias. Você aprendeu o que Deus espera de você dentro do casamento. Você aprendeu o que o outro espera de você dentro do casamento. Você aprendeu como o outro funciona. E você aprendeu por que decidiram começar. E agora vocês decidiram, vocês entenderam também para onde vocês estão indo. Um casamento que não está indo na direção dos planos de Deus, que não está caminhando na direção da eternidade. Esse é um casamento que está mais fácil ser fadado ao fracasso. No próximo episódio nós vamos começar uma nova temporada. E nós vamos falar sobre como sair da mediocridade. Eu gostaria de te convidar a enviar esse episódio para alguém que precisa melhorar o casamento. Para alguém que precisa entender um pouco mais qual que é o destino dele, qual que é o destino que Deus deseja para ele dentro do matrimônio. E se você escutou esse áudio até aqui e está comprometido em caminhar nessa direção, por favor, me mande a palavrinha de hoje. E a palavra de hoje é destino.